para eles, porque agora nós vamos partilhar a palavra do Senhor. Que coisa boa! Eu quero convidar você para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e versículo 12. Quero falar com você com esse tema: cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Vamos lá então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Diz assim: queridos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Essa é a palavra de Deus. Queridos, vocês compreendem o que quer dizer a palavra chamado? Você já parou para pensar e para supor e para analisar o que quer dizer a palavra chamado e para entender as implicações que existem nesta palavra chamado? Já parou para analisar o que quer dizer na essência o chamado? Eu tenho um chamado, ou a palavra chamado. Nessa noite quero tentar transmitir para você o meu entendimento sobre a palavra chamado e o chamado em si, o chamado na sua essência. Bem, o chamado tem a ver com o que Deus tem para a sua vida. O chamado tem a ver com os planos de Deus para você. O chamado sempre tem a ver com os projetos de Deus para a sua vida. O chamado de Deus é uma missão que Deus tem para nós cumprirmos em um determinado momento. O chamado é uma missão, é um projeto, é uma atuação, é um trabalho que Deus tem para nós para um determinado momento. Chamado é uma vocação. E vocação vem do verbo lá no latim vocare, que quer dizer chamar. Chamar. Chamado vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Então, Deus está dentro do chamado nos chamando, nos convocando para fazermos alguma coisa, para exercermos uma missão, para fazermos algo para Ele. Chamado é uma vocação, é uma inclinação, é uma tendência, é uma habilidade que uma pessoa tem para exercer uma determinada função. Ou seja, o chamado de Deus sempre tem a ver com algo para fazermos para Deus. Mas escute uma coisa, queridos: o chamado ele tem duas importantes dimensões na vida do indivíduo. Aprenda isso. Isso é importante para você introjetar o chamado dentro do seu ser e do seu coração. O chamado sempre tem a ver com as duas dimensões do indivíduo. O chamado em fazer, que é o que mais aparece, que é o que, na maioria das vezes, quando pensamos e quando supomos chamado, nós sempre pensamos no fazer, nós sempre pensamos na ação, na tarefa. Isso faz parte, está correto? Mas isso não é único. Essa é a primeira dimensão do chamado, o fazer. Mas o chamado também, na segunda dimensão, é o ser. Então escute, o chamado tem duas dimensões: de fazer e de ser. De fazer e de ser. Deus quer que você faça algo, mas primeiramente, Deus quer que eu e você sejamos esse algo. Vamos ver se você entendeu? Deus quer que você faça algo, que você cumpra um chamado, uma missão, um propósito, uma ação. Mas antes de fazer o que Deus propôs para mim e para você, Deus quer que você e eu sejamos o que Ele propôs para você e para mim fazer. Antes de fazer, Deus quer que sejamos. Então, o chamado tem as duas dimensões: o fazer e o ser. Isso é importante. Deus, por exemplo, nos chamou para pregar. Isso é o fazer. Deus chamou muita gente para pregar. Deus me chamou para pregar com 9 anos de idade. Faço isso há 38 anos. Isso é um chamado, o fazer a pregação da palavra de Deus.
Mas muito antes de fazer a pregação, Deus quer que eu seja uma pregação diante das pessoas. Muito antes de nós pregarmos, que é o fazer, Deus quer que a minha vida, que a sua vida seja uma pregação. E uma pregação como um testemunho vivo. E é por isso que quando as pessoas olham para nós, elas precisam ir ver e olhar para além das nossas palavras, olhar em nós e ver se aquilo que estamos pregando e dizendo é congruente, é coerente, é genuíno e é verdadeiro. As pessoas e pregadores dizem: orem, tenham uma vida de oração. Isso é o fazer, o dizer. Mas será que essa pessoa, ele é isso? Ele tem uma vida de oração? Então veja, muito antes de fazer, precisamos ser. Então, o pregador prega, é a ação de cumprir o chamado de pregar, de fazer. Mas muito antes de falar, eu preciso ser uma pregação, um testemunho ao Senhor. O apóstolo Paulo, em um momento, ele diz que a vida dele era como uma libação, como um sacrifício vivo ao Senhor. Ele carregava no seu corpo e na sua vida as marcas de Cristo. Então escute, o apóstolo Paulo não só cumpria o chamado na primeira dimensão de fazer, de ir às cidades, de ir às vilas, aos locais e predicar e pregar a palavra. As pessoas olhavam Paulo e viam nele a glória de Deus. Ele carregava em si as marcas de Cristo. É tão tal que uma mulher possessa, endemoniada em um momento, Paulo está passando, ela vai dizer: aí está um homem de Deus. O diabo reconhecendo a graça e a glória de Deus sobre Paulo, porque ele era uma pregação. Quem era Paulo, lembra disso? Saulo, o perseguidor da igreja. E agora Deus faz uma obra tão extraordinária que o homem que perseguia, ele passa a ser perseguido. Então escute, meus amados, muito antes de falar, de fazer, ele era essa essência. Sua vida era um testemunho devotado a Deus. Eis as duas dimensões, e Paulo viveu essas duas dimensões. O nosso ministério de louvor, por exemplo, eles têm um chamado de cantar. Quem sabe você canta, e cantar é o fazer. Mas muito antes de você cantar, de o nosso ministério de louvor cantar, o nosso ministério de louvor e você que canta, precisa ser um louvor ao Senhor. Não só cantar, porque cantar é o mais fácil. Cantar é o mais fácil. Cantar as pessoas cantam. Todo mundo pode cantar, não é difícil. No mundo cantam, as pessoas do mundo cantam. Mas veja, a vida das pessoas, muitas delas que cantam lá no mundo, a maioria não condiz com o que realmente eles são. Então escute uma coisa, nós que vivemos o Evangelho, nós temos uma missão muito séria. Aquilo que pregamos, aquilo que cantamos, sermos isso. Então não basta só cumprir a missão no cantar, no fazer. A minha vida precisa ser uma vida de louvor ao Senhor. A minha vida precisa ser uma canção ao Senhor. Quando Deus olhar para nós, para alguém que canta, Deus olhar nele e Deus pela vida desse cantor, dessa cantora, desse que ministra no altar, Deus olhar e Deus se alegrar com a vida dessa pessoa. Então escute, aquele que canta, ele faz, mas muito antes de fazer, cantar, a nossa vida precisa ser uma canção ao Senhor. Isso é o ser. Nossa vida precisa ser uma vida de louvor ao Senhor. Tem pessoas que Deus tem um chamado na vida delas para elas abençoarem pessoas, elas abençoarem as pessoas. Mas muito antes de sermos pessoas com o chamado de Deus e com a graça de Deus para abençoarmos pessoas, que é o fazer, nós precisamos ser uma bênção. E é exatamente isso que Deus vai dizer no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 2.
Lembra do chamado de Abraão, o nosso pai na fé? É uma história extraordinária. O chamado de Abraão. E em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus diz a Abraão: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Isso é o fazer. Através de Abraão, Deus iria fazer muitas coisas, engrandecer o nome dele. Poxa, Abraão é reverenciado nas 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dessas 3 religiões, Abraão é o patriarca, reconhecido de fato. Então, aquilo que Deus prometeu para Abraão, realmente se cumpriu, e Deus fez, e ele se tornou um homem que, através dele, Deus fez muitas coisas, e abençoou muita gente, através da vida dele. Isso era o fazer. Mas veja, no mesmo versículo 2, Deus diz para Abraão: sê tu uma bênção, que é o ser. Deus iria fazer através dele que o nome dele ficasse reconhecido e que ele fosse grande. E Deus iria abençoar as nações da terra. Mas depois Deus diz: você precisa ser. Segunda dimensão, que é mais sublime: ser. Antes do fazer, ser. Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção. E por onde Abraão ia, ele era abençoado. Olha, aonde ele estava, Deus fazia oásis, Deus fazia proezas. Aonde ele estava, o local era agraciado, porque ele era uma bênção. Ele era, através dele, Deus abençoava o local, as pessoas. Mas também ele tinha a segunda dimensão do chamado de ser. Ele era uma bênção. Muito antes de nós sermos usados para fazer a dádiva de abençoar pessoas, nós precisamos ser uma bênção. Então, querido, escute uma coisa: seja uma bênção, de verdade. Esse é um chamado glorioso. Nós vivemos essa dimensão de não só abençoar pessoas, mas sermos. Porque tem gente que abençoa a família dos outros, mas a sua casa é uma desgraça. Tem gente que consegue apacentar e cuidar e correr pelos outros, mas a casa dele, ele não corre por ele. Quem é uma bênção, cuide da sua casa, corre pela sua casa, dá prioridade à sua casa. A pessoa que é uma bênção, ela não só faz. Tem gente que faz para os outros, mas não faz para a sua família, para o seu lar. Essa pessoa não compreendeu a dimensão do seu chamado, só entendeu a primeira, que é o fazer, que é o mais simples. A segunda dimensão é mais sublime, que é o ser. Seja uma bênção na sua casa, no seu lar, na sua família, aonde você for, seja uma bênção. Esse é um chamado que Deus tem para nós. Vamos lá. Você já parou para pensar no que está fazendo com relação ao seu chamado? Você já parou para pensar no que você está fazendo com o seu chamado? Eu conheço pessoas que Deus chamou elas para ser uma bênção na vida de outras pessoas, e essas pessoas venderam o seu chamado, fizeram do chamado um negócio, e isso é um problema. Você sabia que muitas pessoas que estão lá lendo a mão das pessoas, jogando cartas, fazendo passe, na verdade elas têm um chamado, só que elas não compreenderam o seu chamado e estão usando o seu chamado para uma outra coisa. Tem gente que tem talentos extraordinários, mas eles não entenderam. Oh, queridos, quantas pessoas no mundo da música Deus os chamou dentro da igreja, e me parece que os maiores artistas que estão lá no mundo, Deus os chamou para cantar para Ele e para o seu povo, mas eles venderam o chamado deles. O dinheiro falou mais alto, a fama falou mais alto. Isso é um problema, e hoje eles cantam no mundo e dizem: e mesmo assim eu tenho vida com Deus, eu sirvo a Deus. Não podemos servir a dois senhores. Não vamos negociar o nosso chamado. Em nome do Senhor Jesus, não negocie o seu chamado. O que nós estamos fazendo com o nosso chamado, queridos? É uma coisa para nós pensarmos. Aprenda algo que é muito importante sobre chamado. O chamado é individual, é uma das questões.
Existe o chamado individual, existe o chamado coletivo, existe o chamado específico e o chamado múltiplo. Vamos lá, chamado individual. Um bom exemplo disso, Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu lá no Egito. Isso é um chamado individual. Deus não chamou toda a família de Moisés. Deus só chamou Moisés. Deus não chamou toda a família dele para libertar o povo lá hebreu. Deus chamou só Moisés. É um chamado individual. Existe chamado que é para aquela pessoa, um chamado individual, pessoal. Eis um exemplo. Quer um chamado coletivo? Todos os hebreus que saíram do Egito foram chamados para a liberdade, foram chamados para a libertação. Deus não quis que nenhum deles continuasse ali escravizados e escravos por Faraó. O chamado para com o povo hebreu é para que todos saíssem para a liberdade. Eis um chamado coletivo, um chamado que abrange a todos. Um exemplo disso, a igreja. A igreja, Deus chamou toda a igreja para ser sal. Deus não chamou só a liderança para ser sal. Deus só não chamou o líder de ministério, o líder de propósito para ser luz. Se você está dentro do âmbito da igreja, todos nós somos chamados, e eis um chamado coletivo. Todos nós somos chamados para ser sal, para ser luz. Se você entregou sua vida a Jesus e agora você pertence à igreja, você pode ser um jovem que chegou ontem aqui, que chegou no seio da igreja de Cristo. Você pode ser um irmão que está de mais avançada idade. Todos nós, todos vocês, fomos chamados para sermos luz. Deus nos chamou para ser luz e termos responsabilidade. Só o irmão que fica lá na porta, lá na recepção, ou assistente pastoral, quem canta aqui, quem cuida do estacionamento, quem está lá no Café das Nações. Todos nós, se somos igreja, todos nós somos chamados para ser luz, para darmos um bom testemunho, para sermos sal, para temperarmos a vida dos outros, para temperarmos esse mundo sem tempero. Deus chamou todos nós. Eis um chamado coletivo para toda a igreja. Um outro chamado muito importante que nós confundimos, o chamado para orar. Algumas pessoas acham, por exemplo, como nós temos na igreja um ministério específico de oração. Algumas pessoas acham que orar só pertence a um ministério, o ministério da oração. A Bíblia diz, Paulo diz, que todos nós, toda a igreja de Cristo, todos nós somos chamados para orar. Todos nós precisamos orar. Na verdade, a gente faz essa distribuição de ter um ministério de oração só por uma questão de organização, mas dentro da sua essência, toda a igreja de Deus é convocada e é chamada para termos uma vida de oração, para orarmos ao Senhor, para buscarmos a Deus. E escute, gente, muitas das pessoas que estão com uma vida miserável espiritualmente, elas não oram, elas não buscam a Deus, elas não têm vida com Deus. Não tem como nós, como igreja, vivermos na presença de Deus se nós não cumprir o chamado da oração. E escute, toda pessoa que não vive o seu chamado, ela se frustra, ela adoece, ela não vive bem. Então Deus chamou toda a sua igreja para orarmos. E quando nós não fazemos isso, a nossa vida vira uma desgraça, vira um problema, vira um dilema. Então escute, Deus chamou você como igreja e eu, todos nós, para termos uma vida de oração. Olha um outro chamado coletivo. Deus chamou toda a igreja para pregar. Você sabia disso? Deus chamou todo salvo, toda a igreja para pregar. Jesus, antes de ser assunto ao céu, lá na primeira Betânia, lá no Monte das Oliveiras, a 500 pessoas, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Então, o chamado de pregar é para todo salvo. Agora, habilidade para pregar, aí é uma outra pregação, mas pregar, testificar de Jesus, é um chamado para toda a igreja. E cada um faz segundo os seus dons e talentos, mas pregar e anunciar Jesus é um chamado para toda a igreja. Que é um chamado específico? Por exemplo, o pastorado. Você imagina se todos forem pastores?
não haverão ovelhas. O pastorado, por exemplo, é um chamado. Pregar todos, pastorado alguns, porque Paulo diz, alguns Deus chamou para profetas, para apóstolos, para mestres e assim por diante. Veja, alguns, eis um chamado específico, pregar todos. Uma criança pode pregar. Eu comecei a pregar com 9 anos de idade. Todos podem pregar, qualquer um pode pregar, mas pense uma criança com 9 anos pastoreando uma igreja, isso não existe. Então, o pastoreio é um chamado específico. Outro chamado específico, olhe Arão. Deus chamou Arão para que ele fosse sumo sacerdote do povo hebreu. O primeiro sumo sacerdote, eis um chamado específico. Se quer um outro chamado múltiplo, Moisés. Moisés ele se enquadra dentro do chamado específico, mas também Moisés se enquadra dentro de um chamado múltiplo, porque é um homem extraordinário. Para você ter uma ideia, dentro do quadro dos profetas para os rabinos e para o povo hebreu, Moisés está lá no topo, depois de Moisés, Elias. Dentro da cadeia de admiração, claro, você tira o patriarca Abraão, mas aí você enquadra Moisés e depois Elias. Por causa dessa vida extraordinária de Moisés, Moisés teve um chamado múltiplo. Moisés é o libertador do povo hebreu. Moisés é o legislador. Ele estabelece as leis para o povo hebreu, claro, dada por Deus. Moisés é um poeta. Moisés é um escritor. Um outro exemplo disso, de um chamado múltiplo, o nosso querido Davi. Davi foi chamado para, primeiramente, quando jovem, quando adolescente, cuidar de ovelhas. Sim, os animais, as ovelhas. Mas depois, Deus o chama para cuidar das outras ovelhas, das ovelhas da casa de Israel, o povo de Israel, pessoas. Deus chama Davi, e ele tem um chamado também extraordinário para ser um escritor, um poeta, um cantor, também legislador, um músico. Moisés e Davi são parecidos porque eles têm muitos chamados, o chamado múltiplo. Agora aprenda algo da parte de Deus, guarde no seu coração. O chamado diz respeito à necessidade do reino. O chamado sempre vai dizer respeito à necessidade do reino, ou uma necessidade. Você lembra da época dos reis em Israel? Quando Israel não tinha reis, eles tinham só juízes. Cada necessidade, quando Israel estava lá numa situação, Deus levantava, Deus chamava um juiz para um propósito, por causa de uma necessidade. Lembra? Deus chamou vários juízes. Então o chamado tem a ver com as necessidades do reino, ou as necessidades em si. Por exemplo, eu não sei tocar mesmo, um dia quero tocar, não é? Tenho vontade de tocar e cantar, mas em São Paulo, quando começamos a igreja, eu tocava em 3 notas, até hoje só as que eu sei. Eu tocava, não tinha quem tocasse, eu cantava. Não tinha quem cantasse, não tinha quem tocasse, e eu cantava. Nós não tínhamos assistente pastoral para limpar a igreja, eu varria a igreja, enquanto mamãe orava lá de joelho, para mandar o povo vir, eu varria a igreja, abria as portas, preparava lá o violão e eu tocava, e quando o povo chegava, tocava em 3 notas. Era uma necessidade, era o que eu sabia fazer naquele momento. Sabe, algumas pessoas elas dizem assim: ah não, Deus me chamou só para mandar. O meu chamado é mandar. O meu chamado é comandar. O meu chamado é dar ordens, não é? É isso que eu sei fazer, não é? Tem pessoas que dizem assim: ah, Deus não me chamou para pregar. Aí não tem ninguém que pregue. Deus não me chamou para pregar. Meu irmão, prepare sempre tenha pronto uma mensagem para você pregar. Verdade, quero lhe convidar a isso. Sabe, eu tenho vários esboços guardados nos meus aplicativos ou na minha mente. Se for preciso pregar agora, daqui a pouco eu vou ficar, pois é, eu estou sempre pronto para pregar. Quero convidar essa igreja sempre a fazer isso, os nossos líderes, irmãos, numa necessidade esteja ali. Eu não fui chamado para isso, olha, se for preciso, faça.
porque isso é um chamado para todos nós. Eu quero convidar você a não ser limitado. Ah, não, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer uma outra coisa. Olhe, até na vida profissional, enquanto eu preparava essa mensagem esta semana, Deus me disse isso. Deus clareou minha mente e disse ao meu coração: nós não podemos, até na vida profissional, eu só sei fazer salgado. Mas se você for para uma terra que só tem salgado, aprenda a fazer doce. Sabe, não seja limitado só a fazer uma coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Sabe, tenha várias ideias. Busque possibilidades. Porque hoje no mundo as pessoas que são limitadas nas suas ações, elas vão ficando para trás. Eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa. Busque inteligência, sabedoria, para ampliar o seu chamado e o seu entendimento. Se for preciso cantar, se for preciso dançar, se for preciso fazer isso, se for preciso fazer aquilo. Olha, talvez não vai ser 100%, mas eu vou cumprir com o chamado que está havendo uma necessidade. Nesse tempo de pandemia, nós vimos que muitas pessoas perderam o emprego. O que elas fizeram? Tiveram que ampliar a sua área de atuação para poder sobreviver. E isso é uma coisa interessante. Não seja limitado a dizer: não, eu só sei mexer nisso aqui, eu só sei lidar com isso. Amplie isso e tenha certeza que Deus vai te abençoar. Vamos lá. Agora eu quero falar com você aquilo que eu precisava pregar, que é o texto de Lucas capítulo 1, versículo 14. A minha ênfase, eu quero falar com você dentro do chamado, é o chamado de João Batista. Vamos lá para Lucas capítulo 1, verso 14. Lucas capítulo 1, verso 14 diz: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho, e minha mulher é avançada em idade. Respondeu o anjo e lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Portanto, não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e 5 meses se ocultou, dizendo, e ela dizia: isso é obra do Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Que palavra gloriosa, não é? Nossa, que texto extraordinário. No livro que estou escrevendo sobre a casa de Betânia, um lugar onde se deseja estar, eu falo bastante dessa cena, desse episódio. Esses dias em casa com as meninas e a pastora, eu discorria sobre esta cena que tem muitas ações. É extraordinário esse texto. O texto onde Zacarias está no templo. Depois vamos falar disso em outro momento. Mas o que é importante aqui é essa ação de Deus no chamado de João Batista.
o chamado de João Batista é carregado com muitos milagres. Lembra que falei domingo passado, no culto das 19 horas? Domingo passado eu falei no culto das 19 horas de que João Batista estava na prisão e ele tinha mandado 2 discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias. E aí Jesus vai discorrer sobre isso. Eu quero que me prepare o vídeo, Dielo, o primeiro vídeo, tá? Aquele primeiro vídeo de 2 minutos. Eu quero passar aqui para os irmãos. Pode apagar essa luz para mim, eu quero que vocês prestem atenção, porque esse vídeo vai introduzir o que quero partilhar sobre esse chamado específico, glorioso na vida de João Batista. Assista conosco. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é? Que coisa gloriosa. Esse homem teve um chamado extraordinário, não é? João Batista foi, de acordo com Jesus, o maior homem nascido de mulher. Um homem extraordinário com um chamado glorioso. João Batista foi um servo que aceitou o chamado. Embora as instruções do seu chamado foi passada para o seu pai Zacarias, prontamente, João Batista, ele faz uma coisa importante, ele atendeu o seu chamado. João Batista compreendeu o chamado de Deus para a vida dele. Ele entendeu que ele era voz de Deus que clamava no deserto. Ele entendeu que era o anjo prometido nas profecias que viria para preparar o caminho do Messias. Também entendeu dentro do seu chamado que ele era o servo, que não era digno de desatar as sandálias do Cristo. João Batista é o homem que genuinamente ele viveu o chamado, o seu chamado.
E o chamado de João Batista era um chamado que envolvia a pregação de arrependimento. Foi o homem que trazia as multidões e os apresentou depois para o Cristo. E depois a Bíblia vai dizer, inclusive, que os discípulos de Jesus batizavam muito mais do que João Batista. Claro, esse foi o chamado de João Batista, um chamado específico. E literalmente ele viveu esse chamado. O chamado de ser aquela voz que clamava no deserto. João Batista foi um homem que ele foi fiel ao seu chamado. E para tanto, inclusive, ele deu a própria vida. Ele até o fim, ele não se corrompeu, não se vendeu. De fato, ele viveu, ele cumpriu e foi fiel ao chamado que Deus tinha na sua vida. Desde criança, ele sempre viveu isso. Vindo de uma família de sacerdote, seu pai era sacerdote. Obviamente, sendo levita, ele iria assumir o lugar do pai. Mas ele não quis ser sacerdote para assumir o chamado profético, o chamado de profeta. E literalmente, genuinamente, ele abraçou, ele recebeu, ele viveu esse chamado de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você, querido, nesta noite a entender, a abraçar e a viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas vão com a vida toda cambaleando e vão perecendo porque elas não estão exercendo o chamado que Deus tem para elas. Vamos lá, querido, desperte, se levante. Deus já chamou você há muito tempo. Você está perdendo tempo parado, lamentando. Você está perdendo tempo se queixando de coisas, vendo situações, está deixando de cumprir o que Deus tem para a sua vida. E repito, muitos estão adoecendo por não cumprirem o chamado, o propósito de Deus para as suas vidas. Escute uma coisa, o Templo das Nações está aqui nesta cidade para cumprir um chamado de alcançar mais pessoas para o reino. O rei está esperando você. O reino está esperando você. Nossa igreja está aqui de portas abertas para receber você. Nós temos muitos ministérios de louvor, dança, crianças, jovens, adolescentes. O ministério tradicionalista, motogrupo. Nós temos vários ministérios, famílias, casais, esperando você para vir, servir e cumprir com o seu chamado aqui dentro. Mas para além de cumprir aqui dentro, Deus quer munir você, preparar você, levantar você, curar você, para irmos afora. Há mais pessoas ali fora esperando por você, para que você cumpra o seu chamado. Que Deus abençoe você. Assim como Deus escolheu João Batista com um chamado glorioso e prontamente ele aceitou, viveu o chamado até o fim, inclusive, repito, dando sua própria vida. Se nós não estivermos dispostos a dar a nossa vida pelo chamado que Deus tem para nós, nós não compreendemos o nosso chamado. Possamos viver a essência de João Batista de ter dado a sua própria vida pelo seu chamado. Eu quero convidar você para preparar o seu coração para nós orarmos. Eu quero encerrar com o próximo vídeo, na qual o Messias vai falar desse João Batista. E aí depois eu quero orar por você. E aonde você está agora, faça um propósito com Deus, de abraçar, de abarcar o chamado que Deus tem para a sua vida. Prepare o seu coração, assista esse vídeo. E depois nós vamos estar orando, adorando o Senhor e fazendo votos com Ele de cumprir com o nosso chamado. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos
são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Que coisa boa. Eu quero orar com você agora. Onde você está, se você pode, feche os seus olhos. Assim como Deus chamou João Batista para um propósito extraordinário. Não, o nosso chamado não é semelhante a João Batista. Ele teve um chamado específico. Mas o nosso chamado como igreja é extraordinário e amplo também. Faça um propósito com Deus, para você voltar a cumprir com o chamado de Deus na sua vida. Quem sabe, vim trabalhar com jovens, com dança, com teatro, com adolescentes. Há uma ampla ação que você pode cumprir com o chamado que Deus separou você. Quem sabe cuidar de pessoas. Venha, você tem um dom, um talento. Isso faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Senhor, nós estamos na sua presença. Quem sabe estou orando agora e há muitas pessoas que estão assistindo esta pregação. E quem sabe estão em lágrimas, com seu coração dizendo: oh Deus, eu estou parado. Eu não estou cumprindo com o chamado do Senhor para mim. E por isso estou triste. E por isso estou infeliz. Porque o Senhor um dia me chamou e por algum motivo eu parei. Oh Deus, vem sobre esta pessoa agora. Renove a sua aliança dela contigo, Pai. Oh Deus, nessa noite esta pessoa está renovando o propósito de cumprir o chamado que um dia o Senhor fez para esta pessoa. E quem sabe o chamado dessa pessoa foi carregado de milagres. Ou quem sabe ela simplesmente obedeceu a tua voz e caminhou contigo. Mas agora, Senhor, por algum motivo, quem sabe, essa pessoa parou e se esfriou. Oh Espírito Santo, reacenda a chama novamente nesse coração. Renove esse coração nesta noite, Pai, e traga de volta esta pessoa para o chamado que um dia o Senhor fez para com esta pessoa. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Quem sabe esta pessoa nesse momento está fazendo um propósito, um voto, uma aliança contigo de voltar a cumprir
de voltar a pegar no arado e a seguir em frente, cumprindo com o seu chamado. Adore ao Senhor. Cante. Eu te adoro.